Queridos, Efésios capítulo 4, versos 27 e 31, a versão Nova Almeida atualizada, está escrito assim: fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Hoje, irmãos, eu quero falar que Satanás, ele tem interesse nos relacionamentos do cristão a fim de arruiná-lo. Ele tem interesse em conhecer, em acompanhar, a fim de poluir isso, com as suas intenções. E ele se vale de sentimentos negativos, de emoções negativas, peculiares à nossa natureza caída. Como a ira, por exemplo, ódio, rancor, são emoções. E Satanás, então, ele se vale disso para arruinar os relacionamentos. É isso que nós veremos nessa ministração. Observe que o texto, ele traz ali uma ordenança: fiquem irados. De certa forma, eu penso que até nos conforta, porque de vez em quando a ira aparece. Não é assim com você? Você já ficou irado em algum momento? O texto está dizendo: fiquem irados e não pequem. Na verdade, irmãos, a ideia aqui não é uma ordem, não é um incentivo, não é um apoio à evidência, à incitação da ira. A ideia aqui é que existe ira inevitável. Em algum momento ela vai acontecer. A versão NVI, ela está escrita da seguinte forma: quando vocês ficarem irados, em vez de fiquem irados, ela diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, na verdade, é uma observação que o texto está trazendo em relação à dinâmica da ira, em relação à forma de interagir com este sentimento negativo. Conclui-se que a questão aqui não é a ira em si, mas o que fazemos com ela, o modo como lidamos com ela. Entende-se que é inevitável você não ficar irado em algum momento, Ela vai aparecer. Agora, o modo como lidar com ela que é a questão. E a orientação bíblica, ela está mais em cima deste aspecto. Como a gente lida com ela, O que eu faço com esse sentimento de ira quando ele aflora. E veja que a ira, ela pode levar ao pecado. Logo, uma pessoa irada é uma pessoa propensa a pecar, ou seja, uma pessoa em um estado de ira, elevado, ela está à beira do pecado, ela está prestes a cometer o pecado. Por isso a Bíblia diz: quando ficares irado, não pequem. Tenha esse cuidado para não pecar. Mas, irmãos, o que seria o pecado como resultado da ira? Como a gente poderia conhecer, analisar? Sempre em que a ira, ela deseja prejudicar alguém. Quando, por consequências da ira, se rompe, se quebra as relações pessoais, causando divisão entre as pessoas, seja dentro do ambiente familiar, ou seja entre os irmãos cristãos, nós temos aí uma prática pecaminosa
em consequência da ira. O livro de Provérbios, mas antes, irmãos, eu digo que o resultado da ira, por que nós falamos que o pecado da ira seria a intenção de prejudicar alguém ou quebrar relacionamentos saudáveis, adoecer, né, relacionamentos saudáveis? O resultado da ira alimentada, o resultado da ira que ganha espaço, que ganha vazão, vai ser intriga. Vai refletir no relacionamento. O livro de Provérbios, ele contém muitos ensinos sobre relações. E ali, a ira não reprimida é citada como fonte de tensão. Vamos ler Provérbios, capítulo 30 e o verso 33. Olha só. Porque o bater do leite produz manteiga, alguma versão vai dizer o espremer do leite. Espreme o leite, vai sair manteiga. O torcer do nariz, ou o espremer, ou bater no nariz, vai produzir sangue. Você deve ter vivido já essa experiência, né? A pancada no nariz vai sair sangue. Bem, o instigar da ira produz brigas. Então, a ira instigada, a ira que ganha vazão, a ira que é cuidada, que é alimentada, que não é reprimida, ela vai produzir intrigas. É isso que esse texto está dizendo. E o que vai ser afetado? Os relacionamentos. Por isso, se deve ter controle rigoroso sobre este sentimento. A orientação do apóstolo Paulo aos Efésios, aqui no texto lido, é que não se deve permitir que a ira dure muito tempo. Ela deve passar de uma forma rápida, né, em nossa alma. Nós entendemos porque ele diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele quer dizer, não deixe encerrar o dia com esse sentimento. Essa expressão significa isso. Vamos lembrar do texto. Quando ficarem irados, não pequem, tenham cuidado. Não se ponha o sol sobre a vossa... Ou seja, não fiquem o dia todo irado. Não aprofundem esse sentimento de ira, porque isto levará ao pecado. Também no verso 31 que nós lemos, ele diz assim, que não haja no meio de vocês, ele vai falar em gritaria e também indignação e ira, que não haja. Uma outra versão vai dizer que seja tirado de entre vocês, de entre vós, a indignação, a ira. Então, são orientações que vão mostrar aquilo que a gente sabe, que a presença da ira, a existência da ira, né, elevada, ela não vai ser saudável. Então, Paulo recomenda, não fiquem o dia todo irado, não importa a hora que a ira apareceu, que ela se evidenciou, se foi pela manhã, ou seja, reprima ela, controle ela, porque não vai dar certo. E aí, o versículo, então, que não haja entre vós indignação e ira, que não haja, não permita. Uma vez que a Bíblia está dizendo que não haja, não deixe findar o dia assim, existe em nós a possibilidade de controlar estes sentimentos. A Bíblia está nos sinalizando isso. Eu tenho condições de reprimir a ira. Há em mim condições de não aprofundar ela, de ficar o dia, a noite, semanas, alimentando. No que vai se transformar isso? Então, existe esse controle. E aí eu quero lembrar do que Paulo escreveu aos Gálatas, né?
quando ele traz ali uma listagem das obras da carne, referindo-se à nossa natureza caída, está as consequências da ira. E ele fala: vivam em espírito e não cumpram com a vontade da carne. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui que nós, quando nos irarmos, não devemos pecar, que devemos reprimir ela, nós entendemos que nós precisamos da ação do Espírito Santo, e esta ação está disponível. Uma vez que ela é utilizada, é possível desfazer o mais rápido possível com este sentimento que é muito peculiar, é muito comum em nós. Uma pessoa irada, ela tem mais força física, ela tem mais coragem, ela vai falar o que ela jamais falaria em um estado de emoção sereno, normal. Ela vai tomar atitudes que jamais ela faria. Quando Paulo está dizendo aqui, quando vocês irarem não peque, talvez isso esteja associado àquela máxima: conte 10 vezes antes de falar quando você estiver em um estado de tensão. Dá o tempo. A tendência, irmãos, é que a emoção, ela se sobrepuje, ela se leve vantagem sobre a razão, né? Razão e emoção, mente e coração. Ira, nós estamos falando em estado emocional. Paulo está dizendo: quando vocês viverem um momento de tensão, um estado elevado desta emoção negativa, não deixe ela ocultar a tua mente, não deixe ela esconder o teu racional, a tua razão. Não deixe ela bloquear a tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de pensar. Por quê? Porque a pessoa vai cometer loucura, ou seja, vai cometer pecado. Então, uma orientação linda, uma orientação que a gente não deve esquecer. Quando estiver irado, não peque. Agora, o curioso, irmãos, é que isso abre espaço para Satanás. Ele é perito em aproveitar estas portas abertas. Foi neste contexto que Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Veja, quando vocês se irarem, não pequem. Reprimam a ira, não aprofundem ela. Não deem lugar ao diabo. Com isso, nós percebemos que Satanás, ele se aproveita dessas aberturas, ele se aproveita desse estado emocional para colocar pensamentos, colocar sentimentos, para realizar os seus propósitos. Sim, para atingir ali os seus objetivos. Tiago, ele também fala sobre isso. Quando ele escreveu no capítulo 3, versos 14 e 15, ele vai destacar ali duas sabedorias, né? E cada sabedoria tem uma origem. Obviamente que ele vai falar da sabedoria que vem do alto, primeiramente, né? Mas ele ali está dizendo o seguinte, então, Tiago 3, capítulo 4, verso 15. Se pelo contrário, após falar sobre a sabedoria que vem do alto, né? Ele diz: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Tem uma outra versão, vai dizer diabólica. Veja, sentimento de rivalidade, de briga e de conflito, ela é de origem diabólica. Porque Satanás, ele aproveita destes momentos, né, para produzir ali as suas intenções. Por isso Paulo orienta: não deis lugar ao diabo. Pedro, no capítulo 5, o verso 8, 5 e 8,
ele traz ali uma orientação interessante, ele traz ali um alerta para todo cristão. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós não podemos, irmãos, viver com medo do diabo, como que se ele fosse superior a Deus. Às vezes se percebem, em alguns contextos, em alguns locais, as pessoas que estão sempre enfatizando o poder de Satanás, sempre com um olhar assim de apavoramento em relação a Satanás. Não, a Bíblia não manda temer Satanás. Obviamente que nós não devemos também desmerecer, desconsiderar a sua capacidade, o seu poder que ele tem e a sua superioridade sobre nós enquanto humano. Os estragos sociais que Satanás tem cometido ao longo dos milênios, né, são gigantescos. Mas, embora Satanás, por ser um ser angelical, consequentemente, ele tem maiores capacidades que nós, não vive limitações que nós vivemos, ele é subjugado à vontade de Deus. Então, a Bíblia manda temer a Deus. O nosso respeito, sempre, ele vai ser destinado a Deus. A nossa reverência, o nosso temor. E quem sabe até medo, né? Que a princípio o medo assim não é muito compatível no nosso relacionamento com Deus. Eu acho que essa expressão ela é questionável. Adão sentiu medo de Deus na condição de pecado. Mas quando nós nos reconciliamos com Deus através de Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. O próprio Jesus disse: não vos chamarei servo, mas amigo. Então, a nossa relação é uma relação de temor, no sentido de respeito, de reverência, de reconhecimento. E aí a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu lembro-me de um pregador que falou de uma pessoa que o procurou e disse: pastor, eu preciso de ajuda. O diabo está correndo atrás de mim, eu não sei mais o que eu vou fazer, estou desesperado. Ele se inverte. O que a Bíblia diz? Corre atrás dele, não é o diabo que tem que estar correndo atrás de você, você tem que correr atrás dele. Ele disse: pastor, mas tu estás brincando comigo, o meu caso é sério. Mas ele disse: o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós pautamos a nossa vida de fé em submissão à autoridade, ao poder de Deus na nossa vida, isso nos condiciona a resistirmos Satanás, consequentemente, ele fugirá de nós. Porém, irmãos, a gente, embora viva essa confiança em Deus, e a nossa questão é com Deus, não é com o diabo. Eu estou lembrando nesse momento de Jó. Jó em nenhum momento ele ficou dialogando com Satanás. Ficou preocupado com Satanás. Saiba que Satanás ele age mediante a permissão de Deus. Nesse episódio de Jó, Deus o perguntou: aonde tu andas? De rodear a terra e passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Aí ele já veio com acusações e Deus permitiu. Mas todo o diálogo, toda a iniciativa de Jó era dialogar com Deus. Porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus cuidava dele, que o seu negócio era com Deus. Um bom exemplo para todos nós. Não obstante, irmãos, nós não devemos desconsiderar que vivemos diariamente, 24 horas por dia, sob o olhar de Satanás. O aspecto da vigilância, ela é necessária.
O aspecto da vigilância é preventivo, é onde se fecha as portas. Porque, olha, Pedro então disse, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso inimigo, o diabo, ele anda ao derredor, bramando assim como o leão brama, buscando alguém para tragar. Bem, meus irmãos, a gente fica a pensar, o que Satanás quer tragar ou devorar? Aqui Pedro está usando a ideia de um leão faminto, né? Quando pega a sua presa, ele vai devorar. Ele diz que Satanás anda assim, né? Com essa gana toda, com esse anseio todo em torno do cristão. Mas o que ele quer devorar? Pode ser no aspecto físico? Pode. Pode ser bens material? Pode. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tanto é que na ocasião lá aqueles demônios que estavam, aquela legião que estava naquele gadareno, né, que vivia no cemitério, eles pediram se poderiam entrar naquela manada de porco ali, aquela intenção de destruição. Mas nem sempre, irmãos, a ação devoradora de Satanás vai estar limitado a aspectos físicos, aspecto material. Nesse contexto, Satanás, ele quer devorar os nossos relacionamentos, a comunhão, a unidade do corpo de Cristo, que é um fator que atrai bênçãos de Deus. Porque toda a intenção de Satanás é impedir as bênçãos de Deus sobre a igreja, sobre a família. E o aspecto unidade, o aspecto comunhão, é uma abertura, é um acesso aonde a bênção de Deus chega. Nós vamos ver isso no Salmo de número 133, versos 1, 2 e 3. Ali está escrito assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do ermo que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Claro que a gente fica com vontade de estudar sobre este óleo que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes, estudar sobre o monte Hermon, que umedece os outros montes, né? Quando o seu pico está sempre coberto de gelo, um pouco de geografia bíblica. Mas a intenção, ao utilizar esse texto hoje, não é essa. A intenção é mostrar o poder da unidade, o quanto ela atrai a bênção de Deus. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde houver união, a bênção de Deus está sendo derramada. E Satanás não quer isso. É claro que ele fica insatisfeito e tem a intenção de poluir. Entende-se que nos conflitos interpessoais sempre existe a mão sutil de Satanás. Vamos lembrar do que Paulo disse: quando ficares irado, não pequem, não passem muito tempo com essa aí, não deis lugar ao diabo. Então nós não podemos esquecer que onde há conflitos interpessoais, há a mão sutil de Satanás. Eu lembro-me de uma situação, quando atuamos em mediação de conflito na igreja, em uma determinada congregação, e aconselhamento, o pessoal ali nervoso, acusando, a gente aconselhando, conversando. Se citou, temos que ter cuidado, porque Satanás, ele não quer a unidade das pessoas, não quer a unidade da igreja, e é uma forma dele trazer destruição, desestruturar, enfraquecer a força, a dinâmica da igreja.
E um dos envolvidos disse, não, mas não é só Satanás, né? Ele estava com bastante euforia, bastante nervoso, e com um olhar muito punitivo sobre o ofensor, sobre o outro, né? Que não estava disposto a admitir que era Satanás, era o outro ali, era a pessoa. Pois é, irmãos, veja, uma das coisas que Satanás quer é que nós não percebamos as suas atuações. É que nós não consideremos que é ele. Tudo que ele quer é estar agindo, é estar causando um estrago, causando um dano, e a gente não perceba que é ele não quer ser notado, não quer ser, por isso que ele é sutil. A Bíblia fala sobre as astutas ciladas de Satanás. Por tempos se falou sobre o sapatinho de algodão, né? Satanás chega de sapatinho de algodão. É a ideia de que ele é sutil, de que ele não é perceptível, né? Então, Paulo está orientando aqui a ter esse cuidado. Não devemos desmerecer que ele se vale destas questões para produzir as suas intenções. Eu penso que eu já falei aos irmãos de uma jovem que procurou, que foi levada a uma clínica e foi atendida então por um clínico, e ele era cristão. Eu conversei com ele, ele me contou essa experiência que ele viveu. A jovem chegou lá com um atentado de suicídio. E aí ele começou a conversar com ela. Embora ele deveria encaminhar para um especialista, ele, como cristão, pediu para que ela conversasse um pouco com ele. E disse, vem cá, por que você quer tirar a tua vida? Ela disse, eu quero tirar minha vida para vingar da minha família. Eu me matando, eu vou pesar a consciência deles para o resto da vida. Eu vou amargurar a vida deles, porque eles vão se sentir culpados pela minha morte. Olha, irmãos, o extremo que uma pessoa com sentimento de vingança pode chegar. A ideia de prejudicar a sua família, tirando a sua própria vida. Aí ele, como um cristão, ele perguntou, você acredita em Deus? Ela disse, sim, eu acredito. Você acredita no diabo? Ela disse, acredito. Me responda, quem está agindo na tua vida, né, nesse contexto todo que te levou a isso? É Deus ou é o diabo? Obviamente, ela respondeu, é o diabo. Aí ele perguntou, e você vai deixar? Ela baixou a cabeça e começou a chorar. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A gente percebe, irmãos, que ele anda ao derredor, assim como um leão buscando a presa para devorar. E um dos caminhos que ele se vale para se introduzir para os seus propósitos é as emoções negativas. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, ou seja, não deixe ele agir, não permita ele agir. Irmãos, eu repito aqui o que eu já falei. Nós somos filhos de Deus, corpo de Cristo. A igreja é vista como a menina dos olhos de Deus. A igreja não vive desprotegida em relação aos ataques de Satanás. Não. Porém, ela vem nos cobrindo de orientação. Vigiem, cuidem-se, não deis lugar. Não deixe, não permite. Bem, me chama a atenção quando leio a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Lembre-se que nós estamos citando um texto da segunda carta aos Coríntios. Na primeira, ele trouxe correções porque
estava se comunicando com uma igreja dividida. E foi ali que nós aprendemos que existe condutas segundo os padrões humanos. E aí nós estudamos na terça passada sobre os relacionamentos, né, segundo os padrões de Jesus, que são opostos aos relacionamentos de acordo com os padrões humanos, que são pautados nas inclinações da carne. E foi para esta igreja que na primeira carta Paulo disse: irmãos, eu não pude escrever-vos como a espirituais, mas como a carnais, porque eles andavam segundo as inclinações da natureza humana, eram meninos, imaturos espiritualmente. E Paulo pegou pesado na intenção de socorrer, de ajudar aqueles irmãos. Bem, nós podemos inferir da segunda carta que houve repercussão diversas, houve pessoas lá em Coríntios que levantaram ofensas contra o apóstolo Paulo, possivelmente calúnia. Aí lá um grupo ainda que menor começaram a difamar, caluniar. Naturalmente, os demais se revoltaram, se ofenderam também, se sentiram feridos, e houve lá uma rachadura. Entende-se pela leitura que o caso foi tratado, e que a pessoa estava entristecido, envergonhado pelo que fez. O apóstolo Paulo agora, ele entendeu que aquela rachadura precisava ser fechada. A situação relacional agora, doentia, lá na igreja de Coríntios, precisava ser curada, necessitava-se de cura relacional. E aí ele então escreve e pede que os irmãos perdoem aquela pessoa. A pessoa que havia ofendido ele, se queimar é normal a gente se queimar quando alguém fala mal, quando alguém difama um líder que a gente admira, que a gente aprecia. Em todo o contexto social é normal a gente se posicionar em defesa, mas eles precisavam curar aquilo. E aí o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, está escrito assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Perdoem ele, o ofensor, o que me difamou. Eu também perdoo. Comigo está tudo bem. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa. A intenção aqui é dizer, se é que eu perdoei alguma coisa, a intenção é, se é que tinha necessidade de perdão. Ou seja, Paulo estava livre de sentimento de ofensa, de rancor, de ódio. Ele não tinha mais agravo nenhum pelas difamações que as pessoas fizeram dele. Então ele diz assim, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, se é que tinha necessidade, porque comigo está tudo bem. Eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. E olha só o que está no verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Gente, perdoem. Eu também perdoei, está tudo bem. Vamos fazer isto para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Aí nós voltamos para o que o Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Então, quando há, irmãos, aquela dureza de coração, o enrijecer do coração, Satanás leva vantagem. É o que Paulo está dizendo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não ignoramos quais são as intenções, ou seja, nós conhecemos as intenções de Satanás, isso é importante. Paulo diz, como nós conhecemos as intenções de Satanás, nós não vamos permitir que ele leve vantagem sobre nós. Aí entra a questão, vai deixar Satanás te devorar?
Vai deixar Satanás estragar os relacionamentos? Vai deixar Satanás prejudicar a união, prejudicar a comunhão? Não vamos permitir que Satanás alcance vantagem sobre nós. Vamos estar em pé? Irmãos, veja só. A palavra de Deus, ela tem como objetivo nos preservar, cuidar de nós. Esta instrução, ela foi destinada originalmente à igreja de Coríntios, que é o texto que nós usamos, à igreja de Éfeso, mas é a palavra de Deus para todos nós. Então, estas instruções visam nos proteger. Deus cuida de nós por meio da sua palavra. Veja, o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele disse: escondi a sua palavra no meu coração, escondi, para não pecar contra ti. Através da palavra, Deus nos envolve na prevenção das tensões interpessoais, a evitar as desavenças. Através da palavra, Deus está preservando os nossos relacionamentos. Com isto, é preservado o nosso casamento, é preservado a nossa casa, é preservado a nossa igreja. Portanto, vigiemos em relação aos sentimentos destrutivos. Não vamos dar espaço para Satanás. Você vai lembrar sempre disso, porque o Espírito Santo, uma das funções é nos fazer lembrar da palavra de Deus. Então, tanto você quanto eu, quando viver um momento de ira, vamos lembrar: eu não vou dar lugar à ira, eu vou reprimi-la, eu não admito que a ira me domine, eu não vou pecar, eu não vou permitir que Satanás, pelo viés desse sentimento negativo, ele leve vantagem sobre mim, ele leve vantagem sobre a minha família, ele leve vantagem sobre a minha igreja. Não deis lugar ao diabo. Satanás, ele se vale de sentimentos negativos, destrutivos, para intervir no campo dos relacionamentos, promovendo relacionamento doentios. Consequentemente, pessoas amarguradas, pessoas sofridas. Mas que bom que nós temos a palavra de Deus nos dizendo o que devemos fazer, e temos o Espírito Santo nos dando condições para fazer aquilo que a Bíblia nos orienta que seja feito. Amém, meus irmãos? Glória seja dado o nome de Jesus. Satanás não levará vantagem sobre nós. Satanás não levará vantagem sobre a tua família, sobre a tua casa, enfim, sobre os teus relacionamentos.